Jornada de 21 dias de oração. 19º dia. O Espírito Santo é uma pessoa. 1 João 5, versículo 7 diz: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. O diabo vive tentando despersonalizar o Espírito Santo, reduzindo-o a uma força, uma energia. Jesus apresentou o Espírito Santo como uma pessoa, como outro consolador. João 14, versículo 16. No grego, a palavra outro é allos, que significa alguém do mesmo gênero, com personalidade distinta e que tem inteligência, vontade e emoções. Um jovem veio protestar comigo na porta da igreja, só porque no sermão eu tinha feito referência a Mateus 28, 19. Ele me disse: esse texto não consta nos originais em grego. No sábado seguinte, levei uma Bíblia em grego e pedi para ele ler o verso. Ele respondeu: não sei ler em grego. Então eu li o texto que diz: Kai toi agios pneumatos, e depois traduzi o que estava escrito: e no nome do Espírito Santo. Chama-se modalismo a teoria que insiste em negar a personalidade do Espírito Santo, e modalistas aqueles que aderem a esta teoria. Há na Bíblia evidências de sobra sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. 1. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. 2. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Atos 10, versículo 19. 3. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Atos 16, versículo 6. 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. 5. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. 7. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, versículo 13. Ellen White também afirma sobre a personalidade do Espírito Santo. 1. Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que receberem a Cristo por fé viva são batizados. E estes poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Evangelismo, página 614 e 615. 2. O mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria com não modificada energia, mas na plenitude do poder divino. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 392. 3. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. O Desejar a Todas as Nações, página 669. 4. A divindade se moveu de compaixão pela humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se deram a si mesmo ao estabelecer o plano da redenção. Conselho sobre Saúde, página 222. 5. É a ausência do Espírito Santo que torna o ministério evangélico tão destituído de poder. Pode-se ter cura, talento, eloquência,
todo dom natural ou adquirido. Mas, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador ganho para Cristo. Por outro lado, se possuem os dons do Espírito, o mais simples e iletrado dos discípulos terá um poder que atingirá os corações. Deus os torna condutos da mais elevada influência no universo. Testemunhos, volume 8, página 21 e 22. Levando em conta todas essas passagens bíblicas e as citações, não precisaremos ter dúvidas sobre a pessoa do Espírito Santo. Na teologia, uma personalidade é reconhecida por 3 aspectos básicos. Aspecto 1, mente que raciocina. Aspecto 2, vontade que escolhe. E aspecto 3, palavra que comunica. Assim, podemos questionar: o Espírito Santo tem uma mente que raciocina? Atos 15, versículo 28. 2. O Espírito Santo tem vontade que escolhe. Atos 16, versículo 6. 3. O Espírito Santo tem palavra que comunica. Ver Atos 16, versículos 7 a 11 e 13 e 14. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito de uma relação harmoniosa. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi a maneira que a divindade escolheu para identificar-se conosco em termos familiares. Para referir-se à posição hierárquica que os 3 ocupam, a teologia utiliza uma expressão conhecida no latim como primus inter pares, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro entre iguais. Resumindo, qualquer relacionamento com um dos 3 é com os 3. Os 3 não se completam no sentido de um adicionar o que o outro não tem. As 3 pessoas da divindade se solidarizam no sentido de que se unem no mesmo sentido, compromisso, interesse e propósito. Tudo que os 3 fazem é pensando em nós. Os 3 atuam juntos em favor de nossa salvação. No momento em que aprendermos a tratar o Espírito Santo como pessoa, ganharemos um novo amigo divino. Ore agora e diga ao Santo Espírito que deseja desfrutar de sua amizade todos os dias daqui para frente e por toda a eternidade. Seja feliz andando na companhia do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo dia após dia aqui nesta vida. Que Deus abençoe. Ore neste momento. Busque o poder do Espírito Santo e interceda pelos seus 5 amigos de oração. Que Deus lhe abençoe. Tenha um bom dia.